Acha que isso interfere, por exemplo, hoje em dia a gente fala tanto do sucesso dos técnicos estrangeiros no Brasil, da diferença de produção de técnicos da Argentina para com o Brasil, por exemplo. A gente olha Buenos Aires, que é, acho que a capital na América do Sul com mais livrarias do mundo, e tá? da América Latina. Aí você pensa assim, será que tem correlação? Porque a gente estava falando aqui das complexidades da profissão de jornalista. A profissão de técnico é isso. É a gestão, né? É ao mesmo tempo a capacidade de leitura, é a questão tática, envolve uma série de conhecimentos empíricos diferentes, que você tem que aplicar tudo aquilo para um mesmo grupo de jogadores e tudo mais. E para muita gente ao mesmo tempo. Será que tem um pouco a ver? Porque a gente vê jogadores, eu que gosto de esportes americanos, tô vendo uma série agora na Netflix, o Starting Five, da NBA, que foca ali em 5 jogadores na temporada passada, e você vê um nível intelectual muito diferente desses caras em termos educacionais com relação ao Brasil. Mas tudo bem, aí a gente está falando de um país de primeiro mundo que tem várias dificuldades, como é os Estados Unidos, mas é um país de primeiro mundo riquíssimo, e o Brasil. Mas isso, quando eu olho para o mercado sul-americano, inclusive, eu falo, por que tem tanto cara, parece mais bem preparado? Eu vejo uma entrevista do Zubeldia, eu sei que tem gente que acha que o trabalho dele não é tão bom, mas nem quero entrar nesse mérito. Você vê o cara falar na coletiva, o senso de retórica, ao mesmo tempo a construção que ele faz, de tudo que ele vai dizer, parece assim muito diferente do que a gente está acostumado no mercado aqui. Você concorda também? E você acha que interfere essa questão educacional na formação de treinadores? A sua análise é perfeita, Rodolfo. Eu sempre digo exatamente isso. Eu uso sempre a Argentina como parâmetro, como comparação. Do ponto de vista educacional, eles estão à nossa frente. Eles são muito mais preparados do ponto de vista dessa questão da cultura do que nós. É exatamente isso. Você pega um jogador argentino, ele trata bem a língua, ele fala bem, ele não tropeça na língua. Infelizmente, aqui a gente tem muito jogador que tem dificuldade de se expressar, de colocar as suas ideias, de colocar claramente aquilo que ele está pensando. Isso tem a ver com a formação. Infelizmente. Você pegar o jogador argentino, ele é muito mais politizado do que o nosso aqui. O argentino não custa fazer uma greve, a parar o campeonato argentino. A gente já viu isso. Sim. Aqui, os nossos jogadores são ultrajados aí toda hora e tá tudo certo, eles seguem a vida. Parece que não pensam, né? Exato, eles não pensam. Alguém pensa por eles. Sim. E isso é ruim. Eu digo sempre que, proporcionalmente, a Argentina forma muito mais craques do que o Brasil. A Argentina tem 35 milhões de habitantes. O Uruguai tem 4 milhões de habitantes. É menor que a Zona Leste. Vejam o número de jogadores que eles formam. Você acha que tem a ver, ainda pegando esse gancho do que o Rodolfo colocou, é por isso, será que a Argentina ainda forma o tal do camisa 10, do enganche, que a gente não forma mais? Eu estava falando sobre isso com o Pretzel no Esporte em Debate a semana passada, ou retrasada, sei lá eu. O Garro, hoje iria para a seleção brasileira se fosse brasileiro. Nossa, com certeza. Nós não formamos Garro hoje no Brasil. Não. Que não é nem um jogador de primeiro escalão da Argentina. Ele não é convocado na Argentina. Nós não temos meias, a gente não forma mais meias, é isso. A gente não forma meia, a gente tem dificuldade com centroavante. Centroavante hoje virou material raro aqui no futebol brasileiro. Infelizmente, a gente está mecanizando a base do futebol brasileiro. A gente está formando ou não formando jogadores com a raiz, com a estrutura do jogador brasileiro do passado. Hoje, mais importante é fazer essa molecada marcar. Claro que é importante, é a evolução do futebol. Mas a gente está mecanizando os nossos jovens jogadores. A gente está transformando em jogadores iguais a outros do mundo. Basta ver o excesso de pontas que a seleção brasileira tem. É isso. 4 de cada lado, assim. É isso. E não tem meia. Não tem. E não tem meia. Né? A gente acaba tolhindo o talento desses meninos na base. Eu fico com a sensação de que
o futebol brasileiro tem uma dificuldade enorme. Hoje nós não temos mais o melhor jogador do mundo, e não sei se vamos ter, talvez o Vinícius Júnior pode vir a ser, mas você pega a última seleção campeã do Brasil, a de 2002, a gente tinha 4 melhores do mundo, ou já melhores ou que viriam a ser. Né? Rivaldo, Ronaldo, Kaká e o Ronaldinho Gaúcho. Com 4 melhores do mundo, fica mais fácil ganhar uma Copa do que sem nenhum, né? Sim, sem dúvida. Convenhamos, né? Sim. Então, isso mostra. Eu estava vendo hoje o PVC, o PVC estava. O PVC eu sei que ele se incomoda um pouquinho com esse negócio de falar: a nossa geração é ruim. A gente já teve outros momentos do futebol brasileiro que a gente criticou a geração. Em 94 a gente tava, time ruim, não vai para a Copa, bateu na trave para os Estados Unidos, num outro formato de eliminatórias, né? Mas bateu na trave. 2002 também a gente estava mal, também era a mesma discussão. Mas a gente tinha os craques, a gente tinha jogador fora da curva. Hoje nós não temos mais, hoje é todo mundo meio que mais ou menos ali. Lá fora. São bons jogadores? São bons jogadores. O único craque não joga há um ano. Então, e aí nós não estamos mais formando esses caras fora da curva, os craques de verdade. Então, a gente vai ganhar a Copa? Provavelmente vai, mas vai ser mais difícil. A gente vai brigar aí de igual para igual com a Argentina, com França, com Espanha, com a Alemanha, com essas seleções que antes a gente tinha uma possibilidade maior, porque esses caras, todos reunidos, faziam a diferença. Você não acha que chegou a hora de parar com esse saudosismo bobo, esse patriotismo até a página 2 de, não, seleção brasileira só funciona com técnico brasileiro. Não tá na hora de abrir a fronteira e trazer um estrangeiro para treinar a seleção? Sim. Eu acho que as ideias dos treinadores brasileiros aqui, cara, é mais do mesmo também. Não é ser saudosista, não é? Eu não gosto disso, porque o mundo evolui e a gente tem que estar aberto à evolução do planeta. Não é? Então eu acho que hoje a discussão de um treinador estrangeiro na seleção brasileira ela é super pertinente, porque a pergunta é, se o Dorival Júnior sair da seleção brasileira amanhã, perde do Peru hoje lá em Brasília e amanhã cai o Dorival Júnior, qual é o treinador brasileiro que hoje é unanimidade para assumir a seleção? Não tem. Não tem. Mas é capaz dos caras preferir o Renato Gaúcho do que o Jorge Jesus. Então, e o decréscimo dos treinadores, né? Eu sei que os treinadores não gostam que se diz isso, eu já até, às vezes, já travei algumas discussões com alguns deles por isso, mas quando o cargo de treinador da seleção brasileira ficava vago, 20, 30, 40 anos atrás, você tinha ali pelo menos 2, 3, 4 nomes que tinham condições de assumir a seleção brasileira, que era uma espécie de unanimidade. Sim. Mostrava a qualidade do treinador brasileiro. Hoje é isso, se o Dorival sair amanhã, não tem. Quem é que você vai colocar lá? Nós tivemos grandes treinadores que não passaram pela seleção brasileira. Rubens Minelli, Enio Andrade, caras de muita qualidade. Foi campeão. Pepe, né? Caras de treinadores de muita qualidade que não tiveram a chance porque tinham outros treinadores muito bons ocupando o espaço. Hoje você imagina um Pepe, hoje um Enio Andrade, um Rubens Minelli, estariam na seleção fácil, com sobra, né? Sim. E você falou, quando você fez a comparação com a Argentina, você falou assim, o futebol brasileiro na Argentina, os caras não pensam em parar o campeonato, em fazer greve e tudo mais. Aqui no Brasil sofrem as mais diversas atrocidades e não falam nada. Você acha que isso tem a ver só com uma questão educacional? Ou você acha que também tem a ver com uma questão política do ponto de vista de uma coisa muito brasileira que a gente instituiu nos últimos anos de um pensarmos só no nosso próprio umbigo, sabe? Uma coisa de falta de o senso de coletividade, falta de pensar numa comunidade, entender que o jogador de futebol, por mais que você esteja hoje o cara lá, do alto escalão, esteja ganhando 800 pau, a classe como um todo ganha muito mal. Eu me lembro daquele movimento Bom Senso Futebol Clube, que tentou fazer alguma coisa, mas os caras que estavam encabeçando isso eram caras que estavam na reta final da carreira. Não eram os grandes craques da época, né? Era o Alex Dida, o Juan,
o Praz, os caras estavam Isso. parando, Sim. né? E que também não fizeram isso no auge. É. Tudo bem, eu não quero culpá-los, só deles terem feito isso naquele momento já é era alguma digno de coisa. elogios, né? Porque ninguém faz nada, e depois do movimento Bom Senso, Não ninguém teve mais nada. fez nada. No que se diz respeito à classe E nunca específica mais de jogadores. tivemos também uns jogadores desse nível, assim, Não intelectual tivemos, também. exatamente. Eram caras que se destacavam por isso, justamente. Exato. E aí eu fico pensando, né? Será que nesse caso explica mais a questão educacional? O senso de coletividade vem através dessa questão educacional? Ou é muito mais uma coisa além, que é muito política do Brasil, que a partir desse neoliberalismo que se imperou brasileiro, de cada um pensa no seu, a teologia da prosperidade, esse tipo de pensamento fez com que a gente ficasse cada um meio pensando no seu próprio umbigo. Eu acho que o fundamental, a base de tudo é a educação. Que é a partir da educação que você muda todas as coisas, inclusive o pensamento. Sim. Então, a educação é a base de tudo. Mas aí, é claro, aqui no nosso cenário particular aqui do Brasil, a gente tem algumas questões. Eu incluiria até a questão do patriotismo. Se você pegar aqui o nosso entorno na América do Sul, o Brasil é o único país que o povo hoje está com ranço da seleção brasileira. Por diversos motivos, por vários. Até políticos, né? Tem até questão política envolvida, mas claro que a questão técnica também. Desde o 7-1 de 2014 para cá, que o povo brasileiro pegou ranço da seleção. Você não vê isso na Argentina, não vê isso no Uruguai, não vê isso no Chile, na Colômbia. Peru está em Equador, último, fez o gol contra o Uruguai, o estádio caiu abaixo. É isso. É. O povo respeita a seleção nesses lugares, respeita o país. O argentino é ultrapatriota. Sim. Os caras amam o país. Malvinas até hoje para os caras é uma questão de vida ou morte, literalmente. Então, tem muita coisa envolvida nisso. A educação é a base disso. Se a gente mudasse a educação, as pessoas iam pensar de uma maneira diferente. Mas aqui a gente entrou em outras questões também, né, políticas, filosóficas, que a gente... Eu lamento essa coisa da seleção aqui no Brasil, lamento mesmo, porque a seleção é um patrimônio do Brasil. Sem dúvida. A gente deveria ter o máximo respeito pela seleção, pela camisa, pela instituição. Eu sei que muitas vezes os caras não se dão respeito, os dirigentes, às vezes os próprios jogadores, e acaba tendo essa relação ruim. Mas eu acho muito ruim as pessoas odiarem seleção brasileira. Eu não quero mais saber de seleção, eu não quero saber, eu não vou assistir isso aí não. É ruim, é muito ruim. A gente precisa resgatar isso aqui no país.